Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo. Rogo-te que venhas, ele impõe as mãos para que sare e viva. E eu gosto de falar aqui, o Jairo era chefe da sinagoga. A sinagoga fazia oposição a Jesus, a maioria não acreditava em Jesus, não recebiam Jesus como Messias, como Senhor. Mas o Jairo, precisando da bênção, deixou de lado o preconceito religioso, deixou de lado a vaidade, por ser um dos principais da sinagoga. E uma coisa importante, se arriscou por ele, que ele poderia ser denunciado, né, a todos os outros da sinagoga, ser até expulso da sinagoga, perder até a liderança que ele tinha e tudo, mas deixou de lado isso. Foi publicamente se expor. Tem gente que às vezes não vem, não, mas eu sou uma autoridade. Quem tem isso? Hoje não, hoje você vê, pelo contrário, as autoridades gostam até de procurar a igreja e tudo, mas não era assim não, pessoal. Uma vez, muito tempo, aconteceu esse caso, numa cidade do interior, um homem chegou e falou com o pastor: eu gosto das mensagens do missionário, eu não vou ir na igreja, porque sabe, né, eu sou um juiz de direito. O que tem isso? Ele vai na igreja do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas a pessoa era muito... Hoje, a maioria da população hoje está com Jesus, conhece Jesus, pelo menos deu uma experiência com Jesus, ouviram falar, mas não era bem assim. O pessoal rejeitava bastante, achava que era coisa de doido. Eles inventaram uma história, a religião oficial lá fora, que os crentes se fechavam na igreja, subiam de costa. Pastor, mas tem lugar, não vou falar dos outros. Meu irmãozinho, o evangelho é liberdade, o evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele, para a salvação de todo aquele que crê. Mas não era assim, como eu falei. Tinha bastante, ainda tem em alguns lugares. Eu fui pastor de Franca em 1984, 26 anos vai completar, que eu fui, 36 anos atrás. E eu lembro que numa cidade próxima, nós estávamos abrindo um trabalho, íamos alugar um salão, já estava tudo certo já. De repente o modelo não vai alugar mais. A tua propriedade disse, mas ela não tinha dado o aval já, mas ela falou com o sacerdote lá da igreja dela, da religião dela, e disse: se ela fizesse, ela vai ser excomungada. Era perseguição, pessoal, luta grande mesmo. Hoje, como eu falei, não, mudou. Pessoal, hoje todo lugar você vê, você vê no mundo esportivo, no mundo artístico, no mundo político, no mundo empresarial, todo mundo se cumpre o que Joel disse, que profetizou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E está aí, acontecendo. Eu até gostei de uma senhora que uma vez, uma senhora falou até uma coisa, foi até, vamos dizer assim, bonita, né? Ela estava viajando pelo mundo, ela viaja, pessoa que tem uma situação, e ela ela viajava bastante. Ela disse: pastor, um dia eu estava num hotel, me deu um mau jeito na coluna, eu ali não estava, eu falei: vou pegar um massagista. Aí eu cheguei na recepção do hotel, falei: você me indica um massagista aqui, que eu estou com um mau jeito, não sei o quê. E tinha um senhor vestido, bem vestido, ele falou: senhora, a senhora é uma mulher de sorte. Eu disse: por quê? Porque eu sou massagista. Agora, eu sou massagista, aí ele falou, ele era do rei Hussein, que era da Jordânia na época, foi falando são de reis, de autoridades. Eu sou, então, mas eu vou fazer para a senhora, e fui tocado, eu vou fazer isso. Ele disse: a senhora tem esse privilégio, hein? Porque eu sou massagista do fulano, e foi falando o nome das autoridades, né? Ela olhou, ela disse: pastor, eu falei: bem, não, o senhor é que vai ter um privilégio. Como? Porque o senhor vai fazer massagem na filha do rei dos reis. Ele é Jesus Cristo, que ficou assim. Verdade, bonito, né? O que ela fez. E é isso que tem que acontecer, meu irmãozinho. Nós temos que, não podemos ter vergonha. O Jairo não teve. O Jairo foi, se expôs, entenda bem, se colocou publicamente para receber a bênção. E foi com ele, Jesus foi uma autoridade, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Aí certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, não vou entrar nesse mérito hoje, porque essa mulher, ela parou, ela tomou o tempo de Jesus, um pouco, mas era necessário, ela precisava da cura também. Aí Jesus foi, teve a cura dela, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui está a nossa mensagem. A Bíblia diz que nós andamos, segundo aos Coríntios, deixa aqui, eu vou voltar, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que a Bíblia diz para nós aqui? Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Às vezes o que você vê desanima, irmão. O que você ouve desanima, abate. Mas se você anda com Jesus, você não tem que ouvir ninguém, tem que ouvir o Senhor, irmão. Não ser fanático, falar uma coisa que ele não falou. Tem que ouvir a voz dele nessa hora. E nós, às vezes, não conseguimos ouvir. Estamos tomados pela emoção, às vezes negativa, às vezes até positiva, entenda? É uma coisa que está dando lucro, ou que é prazerosa, entenda bem, e você não para ouvir. O rapaz gosta da moça, a moça é da igreja, a moça é de Jesus, é tudo, para todos não tem nada demais. Mas ele está tão empolgado que ele não ouve o Senhor. Às vezes é o contrário, né? A moça está empolgada e não ouve o Senhor. Às vezes é um negócio, parece um negócio, não tem nada errado, tudo legal, mas ele não ouve. Então, puxa, aqui eu não posso perder essa oportunidade, mas não ouve o Senhor. Ele não ouve o que Deus tem para falar para ele. É a emoção positiva que eu falei, mas que atrapalha às vezes. E às vezes é negativo, uma notícia de uma morte, uma notícia de um diagnóstico. O seu caso é um câncer estágio avançado. Ou a Covid já tomou o seu pulmão, tomou o pulmão do fulano, tomou o pulmão da fulana. Às vezes é uma situação aparentemente irreversível. É uma coisa séria, que nós temos que, então, prestar atenção. O Jairo não podia desistir, ele buscou Jesus. Lá na frente, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele diz assim, a mesma palavra, mas aqui, 10, 38. Mas o justo viverá da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. O justo viverá daquilo que ele ouve de Deus, não é aquilo que ele ouve do homem. O que o Jairo ouviu? Tua filha está morta, não tem mais jeito. Então vamos deputar. Obrigado, senhor, desculpe lhe perturbar. Não, ele tinha que ouvir o Senhor. Como é que você não vai chegar num cemitério e mandar a pessoa levantar? Você tem que ouvir o Senhor. A direção tem que ser dele. A mesma coisa que eu estou falando. Meu irmãozinho, a empresa está falindo, não tem mais jeito, não tem como pagar. Mas a Bíblia diz, eu jamais vi o justo e a sua descendência na mente de garoto. A Bíblia diz que Deus, ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ouvir o Senhor, hoje, não é você ouvir uma voz que até pode, que ele é Senhor, pode falar do jeito que ele quiser contigo, mas ele fala pela palavra. Então é você lembrar de uma mensagem, é você lembrar de uma pregação, é você então, e quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ali estava Jesus, hoje não é Jesus o homem, é o Espírito de Deus que faz você lembrar da palavra. Olha o que diz João 14, 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, não deixou dúvidas para nós. Aqui não precisa de nenhuma interpretação, não precisa de nenhum hermeneuta, de nenhum intérprete para te ajudar, não. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo, aquele Consolador, o Espírito Santo, não precisa inventar a história não, que o Pai enviará em meu nome. Enviará porque não tinha sido enviado, já foi no Pentecoste. E esse vos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso professor. Me ensina, Senhor, você é homem de Deus de verdade. Senhor Espírito Santo, eu preciso. Você fala, Pai, que o teu Espírito me ensine a andar no teu caminho. Me ensina a andar de acordo com a tua palavra. É o que eu quero falar agora. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, na hora que vem uma má notícia, que às vezes é alguém falando e às vezes é você sentindo uma pontada, entenda, no peito, que vem ou a febre que chegou, já que o assunto agora é esse, não é? A tosse que não para alguns dias, as dores nas costas, pontada nas costas, típica de uma pneumonia, entenda? Um calafrio que está lhe dando, e assim por diante, aquele sintoma, garganta doendo, você não consegue sentir o olfato, né, de maneira alguma. Foi até um bonito, eu lembrei de um testemunho de uma senhora, que o missionário estava orando, falando a respeito disso, falou assim, você perdeu o olfato, não sei o quê, e ela disse que na hora ela foi e cheirou aqui no marido, o marido estava do lado dela, mas não é que tinha cheiro, né, cada do desodorante, ela foi sentir o cheiro, que ela conhecia o cheiro do marido dela. Ela disse, pastor Jair, na hora eu peguei o braço do meu marido, o que é isso, mulher? E eu senti o cheiro. Que coisa bonita, né? Tinha voltado o olfato. E às vezes é isso, o pessoal diz que a pessoa perde o olfato, perde o paladar, e você começa a notar que aquilo, então, é alguma coisa. Na hora, o que você faz? Você lembra.
Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, em oração, você condena. Aí você anda em oração, e vai ficar, meu Deus, Senhor, meu Deus, misericórdia, será que eu peguei o Covid? Você, não. Em nome de Jesus, todos os sintomas que estão no meu corpo não vão prosperar, estão repreendidos, anulados, amaldiçoados, fora, em nome de Jesus, pronto. Isso quem faz é o Espírito Santo. Naquele dia era Jesus falando com Jairo. Ele fala, crê, quer dizer, os sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsaram demônios para nós hoje. Então nós temos que ficar atentos, porque nós vamos ouvir essas vozes que vêm com a má notícia, mas não podemos. Para ainda, antes de voltar para o Jairo, vamos para o Salmo 112, versículos 6, 7 e 8. Ele diz assim: na verdade, nunca será abalado. Olha aí, homem de Deus, mulher de Deus, não pode ficar abalada, não. Não temerá maus rumores. Eu gosto da tradução que diz, não temerá má notícias. Até a primeira vez que eu vi foi o missionário dando esse entendimento. Não temerá má notícias. O seu coração está firme confiando no Senhor. Veio a má notícia. Qual a má notícia? Jairo, não adianta, já era, a menina morreu, não tem mais jeito. Aí ele diz assim, o seu coração bem firmado, como é que ele é bem firmado? Na palavra de Deus. O Jairo ouviu, não tema, Jairo, crê somente. Tá bom, o Senhor falou, vamos continuar crendo, mesmo com a notícia ruim. Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Quer dizer, até que a vitória seja completa. Enquanto a vitória não for completa, você não retrocede, não. O justo viverá da fé, não pode recuar. Repito, quando Deus fala, a fé vem por ouvir pela palavra, não é da sua cabeça. Uma senhora, muitos anos, na Praça da Sé, ainda disse, pastor, o marido dela morreu, disse, ele vai ressuscitar. Aí ficou, aí pastor, fechou o caixão, levaram lá para o botão, fechado, disse, meu Deus, por quê? Disse, não tinha, está querendo uma coisa, um desejo, claro, todo mundo tem. Ou você acha que nos dias de Jesus só morreram só a filha de Jairo, o Lázaro, né, e o filho da viúva? Não, mais pessoas, mas tem que ser dirigido, não é coisa. Tem coisa que você tem que já foi dado, entenda bem, a cura divina já foi dada, então nós repreendemos. Mesmo assim, a pessoa tem que crer. Jesus chegou em Nazaré e não pôde operar milagres. Não pôde fazer. Vocês leram isso? Marcos 6, depois você lê. Jesus operou poucos, né, alguns poucos enfermos com imposição de mãos por causa da incredulidade deles. Jesus, não é um comedor de arroz e feijão, não, era Jesus, o homem, mas que era o próprio Deus encarnado. A palavra de Deus estava ali, não pôde fazer por causa da incredulidade, então não é arrumando desculpa, mas voltando. Aí ele diz assim, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos, voltando no Jairo. Jairo recebe a má notícia, mas Jesus estava com ele. Anda com Jesus, irmão. Quem vai te dar a última palavra, entenda bem, não vai te dar a última palavra, não é o homem, é Jesus. Eu lembro que quando eu recebi a notícia que uma irmã tinha falecido, eu falei, Jesus, ela não é salva ainda, ela não pode, ela não tinha aceitado Jesus ainda. Ela não pode, então ela vai ressuscitar, não pode. Quando eu estava, me veio uma paz do coração. Aí fomos lá, sepultamos, estou aí conversando com o marido dela, ele falou, aquela semana ela se tornou patrocinadora. O missionário a semana toda falou da salvação, eu disse, Senhor Jesus, obrigado. Quer dizer, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Dentro daí, aquela foi a semana dela, e Deus permitiu, o corpo foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Meu amado, tem que andar com Jesus, tem que ir para andar com Jesus, você tem que quebrar o orgulho, que já, e tem muita mensagem aqui que vamos falar mais ainda. Jairo venceu o orgulho dele, repito, o chefe da sinagoga, que fazia oposição, aquele quando entrava na sinagoga, todo mundo reverenciava, agora ele está ali prostrado aos pés do Senhor. Alguém poderia ter dito, pessoal, não estou acreditando, não é o seu Jairo, não é o príncipe Jairo, não é o príncipe da cidade, ele não quis saber disso. Irmão, tem gente que tem que quebrar o seu orgulho, de ficar, na vez não ora pelos outros, não se envolve com não, por que vão dizer de mim, você é como o homem, juiz de direito, o que você tem isso? O que tem? Você está diante do justo juiz, que é o rei dos reis, senhor do senhor, como a mulher falou para o massagista do rei lá da Jordânia, falou assim, o senhor que vai ter um privilégio, o senhor vai fazer massagem na filha do rei dos reis. Quem é? Jesus Cristo. Ele ficou admirando, e não comprou nada, fez para ela. Agora você vê, que coisa. Isso tem muitos anos, não dá para dar os detalhes todos, mas foi membro da igreja, a senhora. Então, voltando aqui na palavra, Jairo, não temas que é somente, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. Por que, pastor Gêmeos, eram os privilegiados, os queridinhos de Jesus? Não, certamente foram os que creram. Só quem crê aqui
ver a glória de Deus, meu irmão. Eram de seus, os outros não foram ver, não viram, eles viram. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E então disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, o pessoal ria. Mas pastor, já a minha estava morta, estava dormindo. Não, ela estava morta. Mas Jesus mentiu? Não. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Eu disse: meu filho é uma benção. Seu filho é uma benção. Você está bêbado lá no bar, você está amaldiçoado, seu filho é uma benção. Você está chamando a existência, está tomando posse. Não, em nome de Jesus. E aí, estou legal. Você está legal, você está. Já tomei posse da minha bênção, está repreendido. É claro, no momento atual, tiver isso aí, você tem que botar a máscara e ficar longe dos outros, não é, irmão? Só dando um exemplo, só dei um exemplo aqui. Você está tomando posse. Você assume, você toma posse mesmo. E o que o Jairo fez, e entrando disse: porque a menina está morta. Não, riram dele. Tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, que eram responsáveis por ela, e os que com ele estavam, João, Pedro e Tiago, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Aí depois tem mais, aí vai ter mais para nós. Mas fica com esse recado: vença o seu orgulho. Não ouça, você está andando com Jesus, meu irmão, não ouça, não sauda ninguém pelo caminho, não ouça a má notícia, ouça o Senhor, ainda que chegue a má notícia, ouça o Senhor. O Espírito Santo vai você lembrar, não, mas para Deus não é impossível. É como o rapaz que eu falo da AIDS, 1987, desculpa. Eu era pastor na estrada do Portela, dizendo que não tinha tem tudo naquela época. E o rapaz pediu oração e estava com AIDS. Mas ele me contou, na hora que ele recebeu a notícia do médico, que o médico falou que ele estava com AIDS. Pastor Jean, na hora que ele falou que eu estava com AIDS, a AIDS naquele tempo matava, porque ninguém tinha noção do que era. Para você ver que o caso era tão grave, pessoal, mas tão grave mesmo o caso, que aqui em São Paulo fizeram uma ONG na época para cuidar de filhos de aidéticos. O pessoal fez abacinado para tirar. Não tinha informação, como hoje não tem muita informação do vírus aí, ele não tinha muita informação da AIDS, então foi realmente. Aí disse: pastor Jaime, quando eu ouvi aquilo que eu ia morrer de AIDS, eu falei: antes que a AIDS me mate, eu vou me matar. Mas, quer dizer, ele recebeu uma notícia, que estava com AIDS. Quando ele recebeu uma notícia, ele pensou em tirar a própria vida, mas aí o Espírito Santo fez ele lembrar, porque naquela hora ele falou: eu lembrei de Isaías 53, 4, 5, que eu ouvi contigo. Aí recebeu a oração meses depois. Ele estava numa felicidade tremenda que ele não tinha, tudo dava negativo os exames. Esse é o Deus. Então, se você está andando com Jesus, não ouça ninguém. Ou ouça o que o médico falou, não vai ficar brigando com o médico, não. Tá bom, doutor, vou tomar as coisas. Toma um remédio que o médico mandou, faz o tratamento que o médico. Mas vai, Jesus. Jesus, eu recebi esse diagnóstico, mas a tua palavra diz que para o Senhor não há impossível. A tua palavra diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. A tua palavra diz que os impossíveis aos homens são possíveis a ti, e o milagre vai acontecer.